Boa noite a todos. Mais um estudo. Vocês se lembram onde estávamos, onde paramos? Lembra, Del? Estamos numa reunião mediúnica. A reunião mediúnica já começou. O capítulo anterior foi a apresentação do dirigente encarnado, do dirigente desencarnado, da médium que no momento inicia um trabalho de atendimento ao espírito sofredor. Não é isso? A médium Deixa eu explicar aqui primeiro. Personagens, que a nossa memória, já somos jovens, né? A nossa memória já não está tão boa. Personagens, espíritos, ou seja, os desencarnados presentes àquela reunião. Aulus é o instrutor, é o professor dos alunos André Luiz e Hilário. Então, eles estão ali naquela reunião mediúnica para aprendizado desses dois espíritos. Porque a gente acha, só porque está na vida espiritual, ele já sabe tudo. Como é que o espírito não sabe como é que vai se comunicar? Esse é o nosso pensamento. Mas a maioria não sabe. Desconhece completamente como é esse mecanismo, esse fenômeno. Completamente. A maioria que chega não sabe nem por que chegou, nem como fazer. A maioria não sabe. Então, e o André Luiz e o Hilário estavam ali para aperfeiçoar os conhecimentos dele sobre o fenômeno. E o André Luiz é o autor, né, deste livro. Primeiro ele estudou, depois, através da mediunidade, da psicografia do Chico Xavier, veio este e muitos outros livros. Naquele momento, os encarnados, os médiuns o dirigente, né? Raul Silva é o dirigente, é o doutrinador, é dialogador, é quem conversa, atende o espírito em manifestação. Dirigente, dialogador, doutrinador da reunião mediúnica, o encarnado. E no momento, a médium que está sendo observada, estudada, é a Eugênia, médium de psicofonia. Psicofonia, na linguagem popular, é incorporação. Aquela médium que incorpora. Aquela médium, ela incorpora. Nós sabemos que não é isso que acontece, não é? Ela não entra no corpo, né? E por que consciente? Lembrem, por que é consciente? Que é um fator importantíssimo, principalmente em reuniões mediúnicas de doutrinação. Porque a médium cede, empresta, podemos dizer, o seu corpo, mas está ali vigilante àquela manifestação. Qualquer coisa, ela, vamos dizer assim, igual a Whoopi Goldberg, que fez... Não precisa disso tudo, né? E o espírito caía no chão. Você viu o filme, minha filha? Não viu o filme? Como era o nome mesmo? Gosto, do outro lado da vida, você chorar... Está lá com a história de amor, não é? Então, ela não tem duas vezes, ela joga tanto o personagem principal, quanto um senhor que estava também se manifestando com a viúva. Oh, que cabelo é esse, minha filha? Foi a primeira prática. E quando ela jogou ele fora e caiu lá, isso não acontece. Quando o espírito desincorpora, não fica aquela nenhuma. Aquilo não acontece. Sem forças, ai meu Deus, não. Mentira. Aquilo ali já é uma criação do autor, né, do filme. Aquilo não acontece. Mas é mais ou menos isso. A médium percebeu que o espírito está se excedendo. Que há perigo de transtornar a reunião. Ela toma posse de novo, vamos dizer assim, do seu corpo, das suas faculdades, e o espírito é afastado. Então, nessas reuniões, principalmente, é muito preferível, que o médium seja um médium consciente. Para o Chico Xavier
psicografar mensagem de André Luiz, de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, para ele e outros, ele pode ser totalmente passivo, pode passear, pode ir ao shopping, ou seja, o corpo ficou ali, mas ele em espírito pode. Por quê? Porque a casa está bem, entregue em boas mãos. Não é verdade? Então, que preocupação ele teria de emprestar o seu corpo para uma mensagem de Bezerra de Menezes? Nenhuma. Não é? Nenhuma. Então, ele pode, e muitas das vezes ele agia assim, como um médium inconsciente. Ou seja, passividade, da passividade total, deixa que o espírito se manifeste livremente. Mas nas sessões de socorro espiritual não pode ser assim. Não é nem que, não pode, não deve, porque é muito perigoso, de desandar tudo, dá muito trabalho à equipe espiritual, porque tem, além disso, daqueles que nós estamos citando ali, tem o mentor espiritual presente, tem o mentor espiritual do próprio médium, tem toda uma equipe de espíritos que estão ali para o atendimento, para o trabalho. Não é? Porque pode sim, né, acontecer dessa perda, vamos dizer assim, de domínio do médium, né? Deixar o espírito se exceder na sua manifestação. Aí, dito isso, continuamos. É um capítulo novo, 14, mas é o mesmo fato que está acontecendo. Só que agora ele vai descrever a manifestação em si. Antes descreveu as características do espírito e as características da médium que está prestando esse auxílio. Então, o título é Em Serviço Espiritual. Distanciávamos-nos da instituição... Ih, cai no lugar errado. É 7. Oh, meu Deus. Caiu no 14. O vento levou. Então, também é filme, né? E que filme, gente. Né? Aqui. Sobre a influência de Clementino, está lá, sobre a influência daquele espírito, que é o dirigente da reunião mediúnica, que envolvia o dirigente encarnado Raul Silva. Ele levanta-se e se dirige ao comunicante, ao espírito que chegou ali nessa comunicação. Meu amigo, tenhamos calma. Vocês se lembram, não? De como era a situação do espírito? Sobre isso aí. Sobre a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva, levanta-se e dirigia seu comunicante com bondade. Então, aquele espírito que chegou totalmente desvirtuado, vocês estão lembrados? Então, meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. O início de um diálogo com um espírito que chega exige muito do dialogador, sensibilidade, experiência, conhecimento, mente conectada com, por exemplo, seria o Clementino. Nunca é igual uma comunicação, nunca é. Cada um chega de uma forma diferente. Né? Cada um se apresenta com o seu problema, né? E sem ver outras coisas, o espírito. Esse é um sofredor, muito diferente daquele espírito que chega já sabendo que está desencarnado, já sabendo quem ele está perseguindo, ou o que ele está... Todo o planejamento que ele faz, muitas vezes junto com os outros, e chega numa reunião mediúnica. É totalmente diferente a abordagem desse espírito, né? Esse é um sofredor, revoltado. É só você lembrar de um parente, de um amigo, de um conhecido, alguém que tenha o hábito da bebida, por exemplo, não é? E você vai conversar com ele, porque ele chegou na sua casa, ou você foi à casa dele prestar algum atendimento. Olha, o fulano não está bem, está precisando.
de uns conselhos. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Mais ou menos isso. Tenha calma, né? Estou doente e desesperado. O Espírito fala que está doente e desesperado. Quem se auto-reconhece doente e desesperado, não reage da forma que ele vai reagir. Né? E isso mostra o quê? Que ele está centrado somente nele, no problema dele, e mais nada está sendo visto. Ele não está vendo direito e vai falar nem o que está acontecendo. O doutrinador, o dialogador continua. Sim, todos somos enfermos. Com isso, se coloca próximo ao comunicante, se colocando mais ou menos na mesma situação, porque realmente todos somos enfermos, moralmente falando, fisicamente falando, principalmente moralmente. Mas não nos cabe perder a confiança. Começa o estímulo, aquele espírito da confiança em Deus, em Jesus, da fé. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? Isso aí eu estou lendo, mas eu posso encenar um pouquinho. Posso não? Posso. É padre? Não sou seu irmão. Mentira. Nem conheço você. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor conturbado, ou seja, o espírito, riu-se irônico e acentuou. Está doente? Tá, né? Nós reconhecemos sim, mas ele realmente se acha doente? Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. A paciência do doutrinador, dialogador, sensibilizava a quem estava vendo, assistindo àquela reunião. André, Hilário, Aulus e tantos outros. Mas pode ele não querer demonstrar no início, mas o próprio espírito também está sendo sensibilizado. Não recebia o espírito Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, coisa que ele é das sombras da sua ignorância, do seu sofrimento, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade, menos diga. Ou seja, quem é você, hein? Onde você estava? Fazendo o quê? Não é? Tem gente que gosta de conversar desse jeito, fuxicar a vida da pessoa. Nesse momento, isso muitas das pessoas de onde ele veio? Será que é meu parente? Será que era da vizinhança? Será? Isso não interessa. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, ou seja, a influência, esse mentor em especial é um espírito bastante elevado, mais elevado que André, mais elevado que Hilário, no mesmo nível, talvez até um pouco mais do que o próprio Aulus, que é o professor deles. Então ele está falando que esse espírito está influenciando o dialogador, né? Com boas vibrações, bons sentimentos, bons pensamentos, mas mesmo assim, o próprio dialogador, que é o Raul Silva, emitia dele mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. É a forma de dizer, um interesse de ajudar. Interesse paternal é um interesse de ajudar. Foi? Por que não foi? Foi? Pelo contrário, não. Foi demais? Acolhi o hóspede sem estranheza ou irritação, como se fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Aí eu me reporto aos hospitais terrenos. Gente, é difícil você receber um encarnado, que geralmente ele vem com um monte de desencarnados junto, numa emergência de hospital, em condições semelhantes, alcoolizado, ou na ressaca, né? Isso aí no caso aí parece que ele está até de ressaca, agressivo, não é? Agressivo. O que está fazendo aqui? Que às vezes é os coleguinhas que leva, algum colega, né? Um parente, e leva. Agora imagina você, num grande hospital, receber vários desses numa noite. Não quer? Eu.
Depois que comecei a estudar a doutrina espírita, mudei muito. Fico calado, olho para a cara, se eu quer não quer. Antes eu pegava pelo bracinho. A porta da rua e cervejinha da casa. Fiz muito isso. Muito. Com pessoas totalmente embriagadas, tumultuando o ambiente, né? Muitas vezes derrubando cadeira, derrubando maca. Eu não esperava nem a segurança, eu mesmo já agia. Hoje em dia, já me seguro bastante, tento acalmar, apaziguar, e quando não dá, eu ofereço, pode ir embora, ninguém está te segurando. Mudei um pouquinho, né? Mudei um pouquinho, por causa do entendimento, não é? É que é difícil realmente você entender alguém que você está vendo que está com grande dificuldade, está doente, está perturbado e ainda é agressivo contigo. Não quer saber se ali tem outros doentes sendo tratados, esperando a vez de ser atendido, não é? Numa reunião mediúnica, por isso que tem outros iguais nessa situação, muitas das vezes, tem presentes, mas a equipe espiritual está contendo todos eles, cada um na sua hora, cada um na sua vez. Por isso que é o silêncio que vai ser falado, vai ser descrito, a concentração, a prece, para que a coisa não desande, não é? Como muitas das vezes, quantas vezes é noticiado, a maioria das vezes não é noticiado, mas o quebra-pau que tem dentro de uma emergência. Outro dia foi. Não é? O médico mediu, o paciente mediu. Isso aí é praticamente todo dia nos grandes hospitais. Alguma vez ou outra é que escapa para a mídia, mas é uma constante. É uma constante. Pode acontecer isso numa reunião mediúnica? Não, não pode, né? Não deve mesmo acontecer. Por isso, a reunião mediúnica, ele mesmo vai descrever. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos irritado, agastadiço. Então logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa, observamos que a médium Eugênia, que estava prestando esse auxílio a esse espírito, se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Ué, como? Com os próprios pensamentos, com o controle do que está se passando. Aí o Raul continua, não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo que me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram, resta-me apenas Sara, Sara que não deixarei. Lá no início do outro capítulo, a razão desse espírito está sendo atendido, qual é? Sara, que está sendo obsidiada por ele, não é? Antiga companheira, namorada, amante, não importa, que está na fixação mental desse espírito. E ele está há 5 anos obsidiando essa irmã que está doente devido a esse estado dela, procurar ajuda nessa casa espírita, e a ajuda primeiro é o doente que está causando o problema, né? O Libório. O nome dele é Libório. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa. Então, ele só lembra disso, só lembra da Sara. Sara, quero Sara. Da pessoa a quem se referira, e acrescentou com recalcada indignação: ignoro porque me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Ele está dando um aviso. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavaleiros silenciosos e essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Ele não conseguia ver mais nada, além, né, do material. Ele está vendo os médiuns, não está vendo os outros espíritos, não está vendo os espíritos que trouxeram ele, não está vendo muito menos o Clementino, que é um espírito elevado, nem o Aulos, muito menos esse. Aí, com a calma do dirigente, estamos em prece por sua paz. Falou Silva com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade que há de comum entre nós.
lhe devo-lhes algo, lhe devo-lhes algo. Né? Ele já começa a questionar mesmo. Estou devendo alguma coisa a vocês? Para você estar aqui, parece que está querendo me ajudar? Para ele parece, né? Esses são os que mais dão trabalho no dialogador, né? Oi? Esses tipos são os que mais dão trabalho Mais dão no trabalho. dialogador. Porque tem que, né? Conversar. Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Por quê? Olha só, não é difícil você se colocar nessa posição de que você é que está devendo a esse espírito conturbado, revoltado, assistência. Você tem que se colocar na posição realmente de um hospital, de uma emergência. Não é? Se você não mentalmente, emocionalmente, psicologicamente se colocar nessa posição de que está prestando um socorro, uma ajuda, fica muito difícil. Somos nós que devemos atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem a porta, porque antes de tudo é dever da medicina e da enfermagem prestação de socorro às feridas que sangram. Chegou alguém lá sangrando, e aí estava fazendo o quê, meu filho? Tá bem feito, estava bebendo, né? Caiu, quebrou a cara. Bem feito para você ver se você... Não é? Vamos lá, vamos limpar, vamos costurar, suturar aquela ferida. Não é isso? Ninguém vai perguntar isso. Se perguntar depois, está sozinho, está acompanhado, tem alguém para te acompanhar, isso fica tudo para depois. Ante o argumento enunciado com sinceridade, porque o Espírito percebe se você está sendo sincero ou não. Ele percebe. Ele, se não percebe de uma forma assim, objetiva, ele sente a sinceridade da gente. A real vontade de ajudar. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o remitente sofredor pareceu se apaziguar ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam agora em cheio, no tórax, como se estivesse procurando o seu coração. Então, o pensamento, não só do Silva, mas de todos que estão em prece, né, que estão mentalmente elevados, são dirigidos pela própria equipe espiritual para quem está sendo socorrido. Essas energias estão todos interligados. Libório, que é o sofredor, tentou falar, contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia na garganta. Aí, sob o comando do mentor espiritual, Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar, conter o pranto que lhe subia do âmago. Adoro a linguagem do André Luiz. Adoro esse vocabulário que a gente não usa mais. A forma que ele escreve, romanceada, né, desse livro, torna o estudo muito mais gostoso, né, nem tanto técnico, que tem o mecanismo da mediunidade, a mesma dupla, André e Chico, que é praticamente técnico. É totalmente. Se aquele menino estivesse aqui, eu já estou para falar, já falei para ele, já que ele gosta muito de ciência, leu o mecanismo da mediunidade, se ele ainda não leu. Mas é totalmente técnico. Por isso que a gente ainda não estudou ele. É muito complicado para passar. Porque para passar assim para um público heterogêneo, fica difícil, podemos dizer para muitos, maçante. Maçante. Mas para você estudar com um grupinho afim, ou mesmo sozinho, tudo bem. Mas já deram essa sugestão e a gente não cabe, né? Raul avançou para ele, foi, né? Não para
pulou em cima, não. Impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo. Essa descrição desse fluxo magnético, da força do pensamento, fios que se desprendem do pensamento, tudo isso é descrito da forma técnica no mecanismo da mediunidade. Aqui ele fala, ele descreve o que está sendo observado sem entrar em detalhes técnicos. O mecanismo da mediunidade entra nesses detalhes técnicos. Dessa força mental, dos fluidos, vibração, tudo isso. Engostia, aí ele, o espírito, que é o mentor, ele percebe, e nós, se estivermos bem ali atentos, a gente percebe o momento certo de intervir. Se lá no início do atendimento, você já chegasse para ele, meu irmão, vamos orar que tudo melhora? Ora que melhora, não tem isso? Você acha que ele ia acompanhar a oração? O espírito? Não, né? Já ficou assim meio com o pé atrás dizendo que ele era padre. Não é? Você é um padre? Que isso, essa gente aí calada, não é? Mas agora, o próprio mentor e o próprio Raul percebeu, era a hora de convidar ele para uma prece, já que a emoção do espírito aflorou, a compreensão que ele sentiu que estava recebendo, essa compreensão, essa ajuda, aí é o momento da prece. Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração do mentor espiritual clementino, suplicou enternecidamente, é isso? Enternecidamente uma prece. Eu não botei, não li, não digitei a prece, mas se vocês quiserem, eu posso ler. Realmente... Dá tempo, não dá? É o último slide? É o último slide, né? Dá tempo de ler a prece, essa prece está bonita. A prece é bonita, bastante bonita. Aí ele começa. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Incluiu ele na família, a família humana, né? A família humana é uma só. Não interessa se é israelense, se é palestino, se é alemão, se é americano, se é brasileiro. Não interessa se é preto, se é branco, se é amarelo. Não interessa. É uma só a família humana. Então ele já se incluiu. E está pedindo para ele e para todos presentes, né? Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sobre a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Muitas romagens, muitas encarnações. Viajores, né? Todos nós, já tivemos muitas encarnações, como foi lido hoje no Evangelho. Todos somos endividados para contigo. Né? Muita gente não se acha, não devo nada a ninguém. Não é? Muito comum você ouvir isso. Se não devemos, com certeza devemos outras coisas que já esquecemos, porque quando devemos é fácil esquecer. Quando somos credores de alguma coisa, de alguma forma, ou nos achamos credores, não esquecemos jamais, não é? Mas, realmente, todos somos endividados com a nossa própria consciência e com as leis divinas. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de seres insolventes para com o Senhor. Nunca conseguimos pagar todas as dívidas, né? Isso quer dizer esse insolvente. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro, que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que não lhe perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz.
Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos um dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-nos para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. A prece, né, é muito mais para todos do que para o próprio, né? Todos nós. Aí ele fala, observando. Esse está no início, né? E ele, né, na hora dessa prece, coloca as mãos, né, como um passe em direção à médium e, é claro, a esse espírito. E com a prece também novas, né, energias são, como se diz? Esse é o último. Esse foi o último, né? Isso. Para o espírito. Poderia encerrar a reunião mediúnica, porque, olha só, via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras da prece a força que convencia aquele espírito, mas sim o sentimento irradiante com que eram proferidas. Sentimento numa prece. Não adianta ficar repetindo, né? Aquela ladainha, se não tiver sentimento, se não tiver pensamento e intenção de realmente o bem. Raul Silva, sobre a destra radiosa de Clementino, afigurava aos espíritos como se tivesse e estava aureolado com aquela luz, né, de intensa luz. Na hora da prece, você emite luz e recebe luz. E recebendo, você irradia luz. O Espírito se manifesta. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Muitas das vezes, é um ponto certo para encaminhar esse Espírito para continuar o tratamento. Está maduro, podemos dizer, mas continua Eu vou terminar aqui, mas continua o capítulo, porque o atendimento continua. Ele estendeu o atendimento. Por que estendeu? Porque percebeu que poderia avançar, aprofundar mais o diálogo e o esclarecimento do espírito. Ele como se abriu, estava disposto a ouvir, a atender as rogativas do espírito. E como Hilário e André Luiz estão ali para aprender, será ensinado a eles uma técnica nova para eles, né? Nesse momento de esclarecimento àquele espírito de tudo que se passou. Foi visto que ele tinha condições, que nem todos têm, de relembrar o que se passou com ele, o desencarne dele. Ele não lembra que se ele lembrasse, ele estaria falando. Só falei agora que estava desesperado, doente, não é? Agressivo, e só lembrava da Sara. Então, devido a toda essa estrutura, eles viram que poderia continuar. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Semana que vem, continua o atendimento desse irmão com essa técnica muito interessante que será apresentada. Quem é mesmo, hein? Marco Celeno. Como é que está? O cartaz está aí? O cartaz Está aí. Aí, nosso atendimento médico espiritual, dia 22. Todo sábado que que antecede o atendimento médico espiritual, tem uma palestra. Esse jovem senhor de 90, né? Conhecem ele, dona Nina? Lá de Campo Grande. Já veio várias vezes. Já esteve aqui várias vezes.
trará essa palestra sobre Fabiano de Cristo. Muito bom. Muito bom. Conhece de Fabiano de Cristo? Já ouviram falar? Esse grande trabalhador, né, da caridade. Frei Fabiano de Cristo. Já, né, está na espiritualidade há bastante tempo. Tem muitas casas espíritas que homenageiam a ele e tem o nome Casa Espírita Fabiano de Cristo. Não é? Então, dia 21, 19 horas, no seu Maceió. Não é o nome... João Maceió é apelido, né? É o Maceió, não é apelido? Eu acho que o Maceió é apelido. É João. Tá ok? Muito obrigado a todos pela presença, pela paciência.